Okay, we are live. Welcome everyone. Welcome back to the show. Beleza, estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o apresentador Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou aqui com o ex-inspetor de armas da ONU, ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, analista geopolítico, jornalista independente e amigo do programa, Scott Ritter. Scott, bom te ver de novo. Que bom te ver. Como você tá? Tudo certo? Tudo certo. Tá bem quente por aqui onde a gente mora, mas também tá pegando fogo na esfera geopolítica. Então, pessoal, clica no botão de curtir para mais gente poder ouvir o que a gente vai discutir agora. What we are about to dive into. Scott, let's get going with. Scott, vamos começar com a notícia de que você sabe. Donald Trump disse que está adiando um ataque porque os países do Golfo, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos pediram para ele fazer isso e que as negociações estão indo muito bem. Abbas Araghchi respondeu a essa declaração, citando o relatório recente do Congresso. Não sei se você chegou a ver, mas ele fala das perdas reconhecidas de dezenas de aeronaves, avaliadas em bilhões, incluindo a confirmação de que o Irã teria sido o primeiro a derrubar um F-35, como o próprio Araghchi afirma. Ele disse: com as lições que aprendemos e o conhecimento que adquirimos, um retorno à guerra traria muitos benefícios. E aqui está o tal relatório do Congresso. Há relatos de que cerca de 42 aeronaves foram perdidas. 24 delas são drones MQ-9 Reaper. E aqui está a lista mais ampla, referente a aproximadamente 37 dias de hostilidades ativas. É um número considerável, especialmente na história recente dos Estados Unidos. Scott, fala pra gente qual é a sua reação diante desse cenário. O Donald Trump diz que as negociações estão indo muito melhor agora, depois que os países do Golfo, pelo que parece, informaram isso a ele. Mas o que está acontecendo de fato com o Donald Trump e com o governo americano em relação ao Irã e ao quadro mais amplo da política externa e geopolítica, enquanto a gente entra nesse longo verão? É, o longo verão. É o oposto de Game of Thrones. O inverno está chegando? Não, o verão já chegou. Um verão longo e quente. Antes de mais nada, eu preciso começar dizendo o seguinte. Tentar fazer uma análise geopolítica quando se trata do governo Trump é praticamente uma missão impossível se a gente usar as técnicas analíticas tradicionais. Normalmente, o que se faz é pegar informações baseadas em fatos e organizá-las. É como montar um quebra-cabeça, sabe? Só que nesse caso, é um quebra-cabeça de 1000 peças e te entregam 35, pedindo para você dizer o que aparece na imagem. É quase uma arte. Você precisa avaliar as peças, entender de onde vieram, tentar descobrir onde elas se encaixam no tabuleiro e depois dar um passo para trás para imaginar o quadro maior. Às vezes chamam isso de ligar os pontos, colocar os pontos no lugar, conectar e ver o que aparece. Na verdade, eu acabei criando uma certa reputação como analista de inteligência profissional por ser uma das pessoas mais competentes nesse trabalho de conectar os pontos. E eu tinha um histórico bem sólido. Mas também houve uma época em que eu realmente tinha acesso a informações de inteligência do mundo real em tempo real. Agora, tem algumas limitações aí. A primeira é o que eu costumo chamar de tiro de longa distância. Basicamente, eu estou sentado na minha cadeira, lendo informações que outras pessoas coletaram. Eu não sei qual é a precisão das fontes delas. Não sei de cara qual é o viés que elas têm e tudo mais. Então você precisa tratar essas informações com um certo cuidado. E tem outro ponto. Mesmo que eu consiga filtrar tudo isso, colocar os pontos no mapa e tentar conectá-los, qual é a estrutura analítica que eu uso para fazer isso? Quer dizer, eu estou tentando avaliar o Donald Trump. O Donald Trump não existe no meu mundo. Ele existe numa realidade alternativa, onde fatos e dados não são exatamente o que passa pela cabeça dele. É o mundo do Donald Trump. E o Donald Trump é um narcisista maligno, que sofre de transtorno de personalidade narcisista. Agora, é aqui que muita gente costuma dizer: vai, Scott, você não é psiquiatra nem psicólogo. A gente estava acompanhando até você dizer isso.
Aí você passou dos limites. Mas eu vou insistir um pouco. Em 2019, o Scott Ritter, que não é psiquiatra nem psicólogo, não finge ser um na TV e também não ficou no Motel 6. Então eu não posso alegar nenhuma especialização indireta. Mas o que eu posso dizer é que fui convidado para participar de um painel. Vocês podem procurar, dá para achar no Google. Em 2019, a C-SPAN transmitiu esse painel e nele estavam psiquiatras e psicólogos com certificação profissional. Basicamente, o que eles faziam era diagnosticar o transtorno de personalidade narcisista, de um tipo bem maligno, em Donald Trump. Na época, eu contestei, não porque eu fosse cientista, mas porque eu disse, olha, existe uma prática comum chamada de regra Goldwater. Barry Goldwater, candidato à presidência em 1964, foi diagnosticado como insano por algumas pessoas. E dentro da política americana, ficou entendido que, a menos que alguém tenha realmente se sentado na frente de um psiquiatra ou psicólogo, não dá para fazer um diagnóstico à distância. Exceto quando você lê o DSM, que é o manual usado para classificar doenças mentais, o transtorno de personalidade narcisista pode ser diagnosticado à distância. São 5 critérios aqui. E o motivo de eu trazer isso é que eu não uso esse termo de forma leviana. Para quem está aí pensando, dane-se, não quero saber, tudo bem. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Quando você afirma que Donald Trump sofre de transtorno de personalidade narcisista, não tem se, mas, ou talvez, ele tem. É um diagnóstico à distância. A Bundy Lee era uma psicóloga certificada, acho que pela Universidade de Yale, e liderou o estudo. Ela foi criticada por causa da regra Goldwater e por outros motivos. Mas a vindicação da Bundy Lee é real. Tudo que ela disse está certo. Donald Trump é um homem mentalmente doente, um homem muito doente. E dá para ver a doença se manifestando. Olha o ídolo dourado que ele mandou fazer para si mesmo em Mar-a-Lago, chamando figuras religiosas para irem lá e louvarem ele diante de Deus. Pelo visto, ele nunca leu a Bíblia, porque foi justamente isso que colocou os hebreus em apuros. Construir ídolos de ouro e adorar falsos deuses. Esse cara quer o rosto dele no Monte Rushmore. Como é que eu começo a avaliar um homem assim? Que parâmetros eu uso? É preciso entrar na mente desse homem doente. E aí você tem que avaliar o que ele quer mais do que qualquer outra coisa. Ele quer que Donald Trump tenha sucesso. Quer que o legado de Trump seja sólido. Quer promover Donald Trump. E é isso que a gente precisa observar. O que ele faz e como isso serve para promover Donald Trump. Não é o que ele está fazendo. É como isso promove a segurança nacional dos Estados Unidos ou os interesses do povo americano. Ele não se importa. Ele só se importa com Donald Trump. E por isso, ele vive numa realidade artificial que pode ser desmontada quase de imediato. Por exemplo, ele disse, eu parei tudo 1 hora antes das bombas caírem. Isso é uma mentira descarada. A guerra moderna simplesmente não permite esse tipo de coisa, pela própria complexidade da guerra hoje. Tendo participado do planejamento e da execução de uma campanha aérea estratégica contra o Iraque, lá em 1990 e 91, eu sei como essas coisas funcionam e o quão complexo é montar um pacote de ataque, o que precisa ser feito do ponto de vista de inteligência, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de planejamento e como juntar todas essas partes. É uma situação extremamente complexa e não dá para resolver com um simples telefonema 1 hora antes. Então o Donald Trump também está mentindo descaradamente. Ele diz que o motivo de ter tomado essa decisão tão difícil foi porque recebeu ligações da Arábia Saudita, a gente supõe que do próprio MBS, do Catar, provavelmente do Emir, que vive jogando dos dois lados, e dos Emirados Árabes Unidos, dizendo que se ele atacasse o Irã, a reação seria severa, que haveria danos permanentes à produção de energia, e que eles não queriam isso. Tá certo, mas o problema é, você realmente acha que essas ligações aconteceram 1 hora antes, ou 2 horas antes, e o presidente ficou ali pensando no assunto?
Essas são declarações conhecidas como fatos. Esses grupos nunca apoiaram a retomada desse conflito, porque entendem muito bem quais seriam as consequências. Donald Trump nunca teve a intenção de atacar o Irã. Vou repetir isso mais uma vez. Donald Trump nunca teve a intenção de atacar o Irã. E sabe por quê? Porque nós não temos como atacar o Irã. Não temos capacidade para sustentar uma campanha aérea significativa. E se tentássemos, acabaríamos numa situação ainda pior do que a de hoje. Donald Trump está tentando sair de um buraco que ele mesmo cavou. Mas ele precisa fazer isso com discurso político. É sobre criar percepções, porque as percepções acabam criando suas próprias realidades. E ele vive numa realidade artificial. Então ele precisa criar a percepção de que está no comando, de que é quem toma as decisões, de que o mundo gira em torno dele, Donald Trump. Ele se coloca como o centro de gravidade do mundo inteiro, e as decisões dele ecoam por aí. E por causa dele, a paz vai acontecer, porque ele fez escolhas. Ele tomou decisões, mas na verdade, todas as decisões foram tomadas por outras pessoas. Tudo o que Donald Trump fez foi seguir o fluxo, porque não tinha outra opção. Ele não pode retomar essa guerra contra o Irã, porque as consequências disso só vão cavar o buraco ainda mais fundo. E ele não vai conseguir sair dele. Ele pode dizer coisas como disse hoje numa coletiva de imprensa: não estou preocupado com as eleições de meio de mandato. Mas ele está morrendo de preocupação com essas eleições. Por quê? De novo, é o mundo de Donald Trump. Ele vai ser alvo de um processo de impeachment. Os democratas vão conquistar a Câmara. É uma certeza absoluta que se os democratas vencerem a Câmara, Donald Trump será impeachado. Agora o perigo é o seguinte: se ele atacar o Irã de novo, a economia global pode desabar e arrastar a economia americana junto. E Donald Trump precisa ler um pouco de história. Talvez alguém sussurre no ouvido dele: é a economia, estúpido. Essa frase, claro, foi colocada por James Carville num adesivo amarelo na parede da sala de guerra da campanha de Bill Clinton, lá em 1992, para lembrar o Clinton de parar de falar sobre política externa e sobre assuntos que o povo americano não se importa. Eles só se importam com uma coisa: a economia. Quanto dinheiro tem na carteira, quanto tem na conta bancária e como vão conseguir pagar o Natal que vem aí. É só isso. Se você focar nisso, vai sair bem. E o Donald Trump está esquecendo dessa regra. Quer dizer, ele disse claramente: eu não me importo com questões de custo de vida. Pois é, sabe quem se importa? 99,99% dos americanos. Gente como eu, que vive de salário em salário, torcendo para conseguir pagar a hipoteca no mês que vem, e se perguntando como vai pagar qualquer coisa quando o custo de vida, só com o preço da gasolina, já passou de $455 por mês por pessoa. E mesmo assim, é onde a gente está. Então o Donald Trump hoje vive numa realidade artificial, tentando transformar um desastre em algo positivo. Ele vai ter que fazer um acordo ruim, um acordo que contradiz tudo que ele diz defender. Vai ter que dar um jeito de vender isso. Vai ter que virar o maior vendedor de óleo de cobra da história. Como é que alguém diz, nenhuma arma nuclear, tem que me entregar tudo, e depois fecha um acordo, que ele vai fechar, aliás, em que o Irã pode continuar com o enriquecimento. Pode até ter uma moratória de 10 anos e 60% vai para a Rússia, não para os Estados Unidos. Como é que ele vai justificar isso? Como é que ele vai justificar o fato de que o Irã vai continuar controlando o Estreito de Hormuz para sempre e que não há nada que a gente possa fazer para mudar isso? Ele não pode mudar isso. Vai ter que dizer, fui eu que fiz acontecer. Fui eu que deixei o petróleo fluir, fui eu que fiz isso e aquilo. Mas para fazer isso, ele precisa agir a partir de uma posição de força percebida. E é exatamente isso que ele está fazendo agora. Ameaça atacar e depois recua. Não porque seja fraco, não porque não consiga, mas porque tomou a decisão consciente de que os Estados Unidos não vão atacar. Eu ouço meus aliados, tá vendo? Ele já está jogando a culpa nos aliados.
Eu ouço meus aliados. É isso que está acontecendo. Essa é a minha avaliação. E é uma avaliação bem difícil de fazer. Como eu disse, para entender isso, você precisa entrar na cabeça de um sociopata maligno, um homem com transtorno mental, transtorno de personalidade narcisista. Não há debate sobre isso. É o que existe. Todo mundo sabe disso. Só que os idiotas do MAGA, que mal conseguem respirar pela boca, continuam fingindo que ele está jogando xadrez em 5 dimensões, quando na verdade ele só está babando num copo. Olha, eu acho que você está completamente certo sobre esse tipo de provocação, de ameaçar, recuar, mudar de posição. Tá claro que ele, o governo dele, e eu diria, os interesses dos Estados Unidos e de Israel, que estão empurrando para a guerra, estão com problemas. Mas sobre essa parte do narcisismo, também é verdade que ele simplesmente não é muito bom nisso como figura política. Porque não sei se você viu comentários como esse, Scott. Foi o que ele disse sobre aqueles soldados americanos, as forças dos Estados Unidos que perderam a vida nessa guerra, que é extremamente impopular no país. War that is extremely unpopular in the United States. Ele perdeu centenas de milhares de soldados nessas várias guerras. Em 2 guerras, na Venezuela, onde não perdemos ninguém, e aqui, nós perdemos 13 pessoas. Agora, 13 pessoas já são 13 a mais, mas foram 13. Em outras guerras, vocês perderam centenas de milhares de pessoas. Então as pessoas não gostam quando você diz, sabia que você perdeu 13? Nós lutamos em 2 grandes guerras. Assumimos o controle da Venezuela, basicamente assumimos o controle do Irã, e até agora perdemos 13 pessoas. Qualquer outro teria perdido 100 mil, entendeu? Então ele é tão bom, Scott, que perdeu só 13, e qualquer outra pessoa teria perdido muito mais. E aí vem o que ele disse sobre os comentários que fez sobre a economia, que são ainda piores em vários aspectos. Os números são. Dá para imaginar que os democratas e os comentaristas políticos caíram em cima dessa declaração que você fez outro dia. Perguntaram quando você ia embora. Até que ponto a situação financeira dos Estados Unidos está te motivando a fazer um acordo? Nem um pouco. A única coisa que importa é que eu estou falando sobre o Irã. Eles não podem ter uma arma nuclear. Eu não penso na situação financeira americana, não penso em ninguém. Eu penso em uma coisa só, a gente não pode deixar o Irã ter uma arma nuclear. É só isso. Exatamente. É uma afirmação perfeita. Eu repetiria. Dá para imaginar quantas pessoas param a gravação na parte em que eu digo eu não penso na situação financeira dos Estados Unidos. Então, qual é a sua resposta dentro desse contexto? Muito simples. Quando as pessoas me ouvem dizer isso, todo mundo concorda. Vai haver uma dor de curto prazo, uma dor passageira. Mas essa dor é bem menor do que as pessoas imaginavam. Então, tem um certo tom de insensibilidade aí. Qual é a sua reação a tudo isso? Quer dizer, parece que o governo Trump simplesmente não consegue parar o que está fazendo. E você tem razão. Eles estão tentando sair de um buraco. Mas parece que o Trump está bem disposto a cavar ainda mais fundo, especialmente nesse caso. Sabe, quando eu estava nos fuzileiros navais, me envolvi numa situação em que tomei certas atitudes que eu achava que eram as corretas. E acabei na frente de um general que começou a me fazer perguntas e eu estava ali explicando o que tinha feito. Acho que eu simplesmente não estava entendendo o recado, porque continuei tentando explicar para o general por que eu estava certo. Até que ele me interrompeu. Ele disse, Tenente, deixa eu te mostrar a situação aqui. Você está parado na frente de um general explicando. Você perdeu. Porque quando você está explicando, meu filho, você está perdendo. Entendeu? Essa foi a lição. Você não quer ficar se explicando. Se você fez alguma coisa e precisa ficar explicando o que fez,
Você perdeu, especialmente no mundo da política. As suas ações precisam ser tão focadas, tão afinadas, tão corretas, que você não precisa explicar nada. Todo mundo deve entender de forma implícita o que você está dizendo, o que está tentando fazer. Esse é o mundo da política. Quando você está explicando, você está perdendo. O que o Donald Trump está fazendo agora? Ele está explicando. E ele não tem uma boa história. Ele está tentando girar a narrativa, tentando consertar um erro enorme. Mas quando você está explicando, você está perdendo. Donald Trump está perdendo. Ele perdeu o povo americano. E eu volto ao ponto mais básico e fundamental sobre o Donald Trump. Ele disse, tatua isso na testa dele. Ou melhor, tatua na testa dos outros, para ele poder ver. Porque, olha, ele provavelmente se olha no espelho o tempo todo, então tatua de um jeito que ele consiga ler. É economia, estúpido. Na hora você minimiza a questão econômica, porque é o seguinte, ele pode até estar certo, mesmo estando errado, já que ele não sabe nada sobre o programa nuclear do Irã. Ele diz o Irã não pode ter uma bomba nuclear. Bom, Donnie, eles não têm uma bomba nuclear. Eles não querem uma bomba nuclear. Eles não estão desenvolvendo uma bomba nuclear. Você inventou o espantalho definitivo. Isso não existe e não vai existir. Dizer que você não quer que exista não significa nada. É uma declaração sem sentido. Mas esse é o problema. O americano médio não percebe isso. E o americano médio também não entende nada sobre armas nucleares. Como elas são feitas. Nada disso. Ele ouve o presidente dizer aquilo. Normalmente, se o presidente dissesse que o Irã não pode ter uma bomba nuclear, a maioria dos americanos diria, concordo com isso. Eles não vão parar para pensar, mas o Scott Ritter disse que eles não têm uma. Não, eles não vão se aprofundar nesse nível. Só vão dizer, a gente concorda com isso. Mas quando você diz, eu não me importo com as consequências para você ou com as consequências financeiras, o problema é que quando a TV é desligada, o cérebro deles apaga a ideia da bomba nuclear no Irã, porque isso não faz parte da vida deles no dia a dia. O que realmente pesa é o seguinte, eles vão sair, o carteiro chega, eu acabei de passar por isso. Você abre a caixa de correio e tem uma pilha de contas. Você pega aquelas contas e elas estão vencendo. Você precisa pagar. Aí chega o seu salário e você começa a preencher cheques ou faz tudo pelo aplicativo, tanto faz. De um jeito ou de outro você paga as contas. E aí você vê o dinheiro do seu salário, aquele dinheiro suado, fruto de um trabalho duro, às vezes até de 2 empregos, indo embora, um pouquinho de cada vez. E chega uma hora em que você só quer que aquilo pare, para poder pensar, tá, com o que sobrou, eu posso fazer isso, aquilo outro. Mas hoje em dia, em vez de parar, o dinheiro continua indo embora, cada vez mais rápido. E está chegando perto daquela linha do zero, quando de repente você entra numa situação em que tem mais contas do que dinheiro para pagar as contas. E toda a sua realidade desaba. Você acha mesmo que alguém vai se importar com o Irã e com armas nucleares nesse momento? A resposta é, de jeito nenhum, ninguém liga para isso. Tudo o que a pessoa sabe é que a conta bancária está zerada, as contas estão vencendo e a vida dela está prestes a desmoronar. E o presidente diz que não se importa. É por isso que o Donald Trump tem um problema político, porque ele está completamente fora da realidade agora. Ele vive num mundo artificial que ele mesmo criou. E olha, o público americano sabe disso. É a economia, meu amigo. É a economia. E quando chegar novembro, se ele não tiver virado o jogo, vai ser atropelado. Você assiste Game of Thrones? Eu sempre uso Game of Thrones como exemplo, porque eu gosto de Game of Thrones. Mas lembra daquela cena em que eles saquearam os Tyrell e estão voltando, e aí vem a Daenerys no dragão? Só que antes da Daenerys aparecer, vem os Dothraki, a cavalaria descendo com tudo. E um dos caras vira pro Jaime Lannister e diz a gente vai ser atropelado. Pois é, vai mesmo, porque eles não têm infantaria suficiente e vão ser engolidos. O Donald Trump está prestes a ser politicamente atropelado.
Os Dothraki estão avançando sobre ele. O dragão vem logo atrás e ele tem uma fileira fina de soldados Lannister que não vai aguentar. Essa é a realidade política do Donald Trump agora. That's Donald Trump's political reality right now. A narrativa que surgiu é um pouco sobre qual é exatamente a hesitação em reiniciar essa guerra com o Irã. Porque a gente sabe que os israelenses têm sido os principais. Eles vêm pedindo isso, sendo os maiores entusiastas disso, todos os dias, desde o cessar-fogo. A mídia em Israel tem pressionado o tempo todo, falando em escalada, repetindo o assunto sem parar. Ontem mesmo disseram que os preparativos para uma escalada já estão prontos, que tudo está em andamento, que pode acontecer a qualquer momento. Não é uma questão de se, é de quando. Mas a narrativa fica realmente muito estranha. Não sei se você viu essa matéria, Scott, mas agora tem autoridades americanas, claro, sempre aquelas fontes anônimas, espalhando uma história de que o objetivo inicial dos Estados Unidos e de Israel na guerra, quando os ataques começaram em 28 de fevereiro, era colocar Mahmoud Ahmadinejad no poder. Tenho certeza de que você lembra dele, Scott. Mahmoud Ahmadinejad, who I know you remember, Scott. A very strange choice nonetheless if his political... Uma escolha bem estranha, ainda assim, se a gente levar em conta o histórico político dele. Mas estão dizendo que ele seria como a Delcy Rodrigues do Irã, que ele tinha mudado, que estava trabalhando com os israelenses e com os Estados Unidos, e que o ataque que Israel lançou contra o complexo onde ele mora teria sido, na verdade, para resgatá-lo da guarda revolucionária, mas acabou ferindo ele. Quase matou, mas feriu. E desde então, ninguém mais ouviu falar dele. Scott, o que você acha disso? E talvez você possa ajudar a entender melhor por que existe tanta hesitação desde o começo desses ataques. Parece que há forças muito poderosas, especialmente do lado israelense, sedentas para recomeçar tudo isso. Com essa pessoa, então a gente chega à parte interessante da história de Mahmoud Ahmadinejad. Os israelenses vêm pressionando há algum tempo por um grande confronto com o Irã e têm tentado fazer com que os Estados Unidos participem, porque sabem que não conseguem enfrentar o Irã militarmente sozinhos e sair vitoriosos. Eles precisam que os Estados Unidos estejam junto. No dia 11 de fevereiro deste ano, Donald Trump se reuniu com Benjamin Netanyahu e com o chefe do Mossad, e eles o convenceram com uma história muito bem montada. Venderam para ele não só a ideia da ameaça iraniana, que Donald Trump comprou completamente, mas todo o pacote. Volte para a primavera de 2018, quando Netanyahu foi até Trump e o convenceu da ideia de uma operação do Mossad em Teherã, que teria conseguido acesso a um arquivo nuclear. E aí ele mostrou um monte de documentos para provar que os iranianos estavam mentindo sobre o acordo nuclear, o JCPOA, e que estariam tocando um programa secreto de armas nucleares. E o Donald Trump é tão burro e está cercado de tantos puxa-sacos que eles não fizeram o óbvio. Tipo, dizer, olha, pelo menos 3 desses documentos que você está apresentando como novos nesse arquivo são os mesmos que você tentou vender para a Agência Internacional de Energia Atômica lá em 2004 e 2009, e que já tinham sido provados como falsificações forjadas pela inteligência israelense para tentar fazer a mesma coisa, criar a percepção de uma intenção nuclear iraniana que simplesmente não existe. Mas ninguém teve coragem de dizer isso por Donald Trump, ou então ele era simplesmente burro demais para entender, e acabou se safando. Não existe um programa nuclear iraniano de armas. Nunca existiu, e não vai existir. Não importa o quantas pessoas, no seu público ou em outros lugares, digam que o Irã precisa ter uma arma. Eles não querem uma. Então essa suposta necessidade não vem do que você deseja. Eles não querem e não vão construir uma. Mas sabe, o Trump tomou a decisão dele. Ele comprou essa ideia. E mais importante ainda, ele comprou a ideia de mudar o regime, de que o regime iraniano estava prestes a desmoronar. A fraqueza inerente ao regime da jurisprudência suprema, com o líder supremo governando a República Islâmica, ele estava sendo convencido de que os iranianos estão cada vez mais seculares,
que essa noção de fé xiita não tem raízes profundas. O xismo duodecimano seria uma religião fanática, que existe mais nas margens do Irã, e não faz parte da essência fundamental do Estado iraniano moderno. E que se simplesmente entrássemos, matássemos o líder supremo e reprimíssemos parte da liderança militar, poderíamos provocar uma mudança de regime. E depois que essa mudança acontecesse, poderíamos encerrar o programa de mísseis balísticos e acabar com o nuclear. Enquanto isso, a gente tem força militar suficiente para impedir que os iranianos lancem mísseis de forma efetiva. Podemos contê-los até conseguirmos um novo regime para eliminar. O Estreito de Hormuz não é um problema. Eles vão fechar e a gente vai reabrir. De novo, a gente vai reabrir. A tática principal é a mudança de regime. Tirar o regime. O regime vai reabrir o Estreito de Hormuz. Tudo vai ficar bem. Tudo dependia da mudança de regime. Os israelenses convenceram o presidente dessa ideia. E agora, o presidente reconhece que a mudança de regime fracassou, que eles não conseguiram isso, que o regime está, na verdade, mais forte hoje do que nunca. E por isso, todos os outros objetivos se tornaram inalcançáveis. Essa é a realidade. Os israelenses venderam essa ideia para o presidente, e agora o presidente percebeu que eles o enganaram. Então, onde está Israel hoje? Bom, Israel ainda precisa que os Estados Unidos estejam envolvidos. O país está partindo do princípio de que pode iniciar uma ação, e com a resposta do Irã, os Estados Unidos acabariam sendo puxados de volta para o conflito. Esse é um dos objetivos disso tudo. O problema é que Israel não pode começar uma ação sem a cumplicidade dos americanos, porque não tem como realizar uma campanha aérea significativa contra o Irã sem uma coordenação próxima e constante com o Comando Central dos Estados Unidos. E neste momento, o Comando Central está bloqueando isso, porque nós não queremos uma guerra com o Irã. Então, onde estão os israelenses agora? Bom, antes de tudo, é preciso entender que eles estão levando uma surra no Líbano. Quer dizer, é algo realmente constrangedor e humilhante. O Hezbollah, que supostamente deveria estar derrotado, incapaz de continuar lutando, está simplesmente destruindo essa ideia. Eles estão vencendo no contato direto na linha de frente. Mas agora com o uso de drones FPV, drones de visão em primeira pessoa, muitos deles com cabo de fibra óptica, estão levando morte e destruição a 20 e 30 quilômetros dentro do território israelense. Os israelenses não estavam preparados para isso. Fica a dica, América. Esse é o seu futuro. Se quiser entrar em guerra contra a Rússia, porque vocês não vão chegar a lugar nenhum. Os drones dominam o céu. Israel não consegue se mover sem morrer. E por isso estão perdendo o Líbano. Antes, os israelenses diziam, nós vamos acabar com o Líbano. Não importa o que os Estados Unidos queiram fazer com o Irã, nós vamos terminar o Líbano. Já era. E nós entramos no jogo. Trouxemos o Barak. Sentamos para negociar, sabe? Era para ser uma negociação entre Israel e Líbano, mas o Hezbollah não fazia parte disso. Hoje, o Hezbollah é a única voz que realmente conta no Líbano quando o assunto é Israel, porque eles estão vencendo. Eles derrotaram Israel. Então o Hezbollah está ganhando, como era de se esperar, e Israel não tem nenhuma chance de derrotá-los. A gente chegou num ponto em que Israel precisa admitir a derrota. Eles não conseguem vencer, não conseguem prevalecer. Estão sendo superados pelo Hezbollah agora. Essa é a grande realidade. Segundo ponto, os Estados Unidos não vão mais entrar nesse jogo. 60% dos americanos não apoiam Israel. E esse número vai continuar subindo, cada vez mais. Então, o que o Benjamin Netanyahu fez? Ele disse que em 10 anos, Israel precisa cortar os laços financeiros com os Estados Unidos. Isso significa que todo o projeto, toda essa ideia do Thomas Massie de vamos gastar mais e comprar a democracia americana, vai acabar. Porque Israel percebe que mesmo que você consiga tirar o Thomas Massie do cargo, no longo prazo, esse projeto vai desmoronar. Então eles precisam de uma fonte adicional de financiamento. De onde vai vir esse dinheiro? Bom,
não vai vir da força econômica interna de Israel, que era o que se esperava com os acordos de Abraão, junto com o corredor econômico Índia, Oriente Médio, Europa. Isso não vai acontecer. Nada disso vai acontecer. Então, de onde Israel vai tirar o substituto para a generosidade americana? A resposta é dos Emirados Árabes Unidos. Netanyahu admitiu que viajou para os Emirados durante a guerra. Israel enviou tropas para lá, para protegê-los com defesa aérea. E os Emirados saíram da OPEP Plus e começaram a vender por conta própria o máximo possível de energia no mercado. Para quê? Para sustentar a política de arquitetura de segurança israelense que vai substituir a arquitetura americana fracassada sobre os Emirados Árabes Unidos. E esse veículo, Israel Emirados Árabes Unidos, vai ser usado para sustentar o conflito contra o Irã. Essa é a teoria deles. Essa é a aposta. O problema é que os iranianos basicamente já disseram o seguinte: vamos acabar com a existência dos Emirados como um Estado-nação moderno e viável no primeiro dia, se o conflito começar. E é muito fácil fazer isso. Basta parar a produção de energia, que é extremamente vulnerável. Parar as usinas de dessalinização, sem água. Agora, em Abu Dhabi e Dubai, faz 50, 54 graus. Sem água potável, as pessoas morrem. E se você interrompe a geração de energia, não tem ar-condicionado. Então, basicamente, os Emirados, que se venderam como uma das sociedades mais tecnologicamente modernas da região, vão colapsar. Os iranianos dizem: vamos levar vocês de volta à era do camelo. E, de certo modo, é verdade. Se você tira a água, tira a energia, eles ficam sem nada. E isso vai acontecer instantaneamente. Os iranianos já disseram que assim que isso começar, eles vão lançar onda após onda, a cada hora, disparando mísseis e drones sem parar contra uma ampla variedade de alvos, incluindo instalações de energia e usinas de dessalinização nos Emirados Árabes Unidos. Vai durar hora após hora, dia após dia, semana após semana. E o Irã tem forças para sustentar isso. Os Estados Unidos, na melhor das hipóteses, conseguiriam manter um conflito da mesma escala da Guerra de 37 dias por, no máximo, uma semana. Depois disso, a gente fica sem tudo. Ficamos sem armas de ataque de longo alcance, sem defesa aérea, e os iranianos não vão ficar sem. Essa é a realidade. É por isso que os Estados Unidos não podem atacar o Irã. Porque ao fazer isso, não estamos falando só de uma redução temporária da capacidade de produção de energia que vai para o mercado. É a eliminação permanente de uma quantidade significativa de energia. E não há nada para substituir isso no sistema energético global. Então, o que acontece é um colapso da economia mundial. Quando você corta tanto petróleo assim, as refinarias param de funcionar. E quando elas param, elas desaparecem. Os oleodutos deixam de operar. E eles também desaparecem. Toda a infraestrutura que o planeta precisa para sobreviver começa a desmoronar, porque a gente não consegue manter a energia que o mundo precisa. Aí começam os déficits, as economias entram em colapso, e isso vira um ciclo, uma espiral. E aí voltamos para os Estados Unidos e para o consumidor americano. É a economia, entende? E o presidente precisa entender isso. E eu acho que sim. É por isso que ele não vai atacar o Irã. Porque atacar o Irã significaria o colapso financeiro da região, do mundo e dos Estados Unidos. E seria o fim dele politicamente. É só isso que ele se importa. Ele é um narcisista. Ele precisa, quando terminar a presidência, poder dizer: eu fui o maior presidente que já pisou na face da terra. E precisa se cercar de pessoas que repitam isso para ele. Vai construir monumentos para si mesmo e tudo mais. Mas a presidência dele vai acabar de outro jeito. Ele vai ser impeachmentado, vai ser condenado e vai ser levado a julgamento. Vai ser expulso da Casa Branca em desgraça. E quando isso acontecer, os democratas vão partir para o ataque. Eles vão desmontar a indústria de Trump. Eles vão descobrir todos os crimes que estão sendo cometidos agora. Todos os crimes. Jared Kushner vai para a cadeia. A filha dele vai para a cadeia. Steve Witkoff vai para a cadeia. Todo mundo que lucrou com
com essa operação corrupta chamada, sabe, administração Trump, vai para a cadeia. As pessoas que estão apostando contra o mercado de energia ou apostando a favor, enfim, até as contas de mídia social do Donald Trump, todos vão para a cadeia. Vai ser uma limpeza total da casa. E aí acaba o legado de Trump. Sabe, ele ficou irritado com Nova York quando, depois que foi eleito presidente, lembrou de dirigir até Manhattan. Você desce ali, chega perto do Hudson, do Henry Hudson, e aí vira o rio. E aí você olha para a esquerda e vê um monte de prédios, todos com o nome Trump, 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 Trump. Mas depois que ele foi eleito, tiraram tudo, porque o Trump não era dono de nenhum daqueles prédios. Ele só colocava a marca, dizia, bota o nome Trump aí que as pessoas vão aparecer. Só que o problema é que depois que ele foi eleito, todo mundo passou a dizer, a gente te odeia, Donald Trump. Então tiraram o nome, porque virou uma marca ruim. A marca Trump vai acabar, vai ser destruída. Ele vai pra cadeia. A família dele vai pra cadeia. E ele sabe disso. Tá escrito na parede, é inevitável, a não ser que aconteça um milagre. E esse milagre começa com não bombardear o Irã, não cavar o buraco ainda mais fundo. Acho que tanto faz para todo esse papo de dor de curto prazo, mas muitas dessas empresas de GNL estão focadas em maximizar o lucro no curto prazo. E o cenário que você acabou de descrever vai trazer tantas consequências que vai ser interessante ver se esses lucros imediatos realmente vão valer toda a dor de longo prazo que vem pela frente, se continuar desse jeito. Mas Scott, sobre o seu comentário a respeito da história do Ahmadinejad agora? Não, tudo bem. Quer dizer, vazar isso assim? Eu acho que não passa exatamente uma imagem de força. Talvez o New York Times e esses chamados oficiais americanos queiram fazer isso para enfraquecer ainda mais a imagem do Trump e do governo dos Estados Unidos em relação à guerra com o Irã. Mas eu queria saber o que você pensa sobre isso, porque é uma história muito estranha. Se for tudo inventado, é estranha. E se tiver alguma verdade nisso, também é estranha. Então, o que você acha? Não? Antes de tudo, Mahmoud Ahmadinejad foi presidente do Irã. Ele era um presidente de linha dura. Durante o governo dele, o Irã enfrentou, de forma direta, as políticas dos Estados Unidos e da Europa em relação ao programa nuclear iraniano. Foi ele quem basicamente disse, a gente não vai mais seguir as suas regras. Vamos fazer o que quisermos. E isso não tinha nada a ver com adquirir uma arma nuclear, e sim com ampliar a capacidade do Irã de enriquecer urânio, de dominar o ciclo do combustível nuclear para fins pacíficos. E como dá para imaginar, isso causou muita preocupação nos Estados Unidos e em Israel. Israel interpretou o que ele estava fazendo como uma ameaça à própria sobrevivência do país, não necessariamente por ter uma arma nuclear, mas por buscar a capacidade de produzi-la, dominando o processo de enriquecimento. Isso significa que ele teria resolvido o problema técnico fundamental do enriquecimento. Ele era um cara muito linha dura, e eu até esqueci quem o substituiu. Foi o Khamenei. Não, espera. Sim, foi o Khamenei. Enfim, tô meio confuso aqui. Mas, na eleição, o Ahmadinejad se posicionou contra esse outro candidato, que defendia políticas mais moderadas. E chegou a um ponto em que o líder supremo, Ali Khamenei, acabou recebendo o Ahmadinejad. Existe toda uma cerimônia para transferência de poder, e o ex-presidente tem um papel nesse processo com o novo presidente. E o Ahmadinejad tentou se afirmar, mas acabou sendo minimizado. Muita gente viu isso como uma desfeita deliberada do líder supremo ao ex-presidente. Só que o Ahmadinejad, no fim das contas, se mostrou um homem que, sabe, não é corrupto, não tem dinheiro escondido. Ele se aposentou e passou a levar uma vida bem simples, quase à margem. Foi presidente, claro, então as pessoas ainda prestam atenção nele, mas ele ficou fora da política. Tentou voltar na eleição, disseram que não podia, e ele simplesmente passou a viver uma vida tranquila como jardineiro e tudo mais, sem ambição política. Mas o ponto é o seguinte, a mudança de regime fracassou. As tentativas de mudar o regime não deram certo.
Aquela história de que o Rouhani era um substituto, um ex-negociador, é isso. Rouhani was a replacement. Yeah, former negotiator. You're right. Thank you for the note. Sometimes reading the chat. Você tem razão. Obrigado pelo comentário. Às vezes vale a pena ler o chat. Deixa eu te dar um exemplo de como a mídia funciona hoje. O Financial Times, um jornal inglês, publicou uma matéria dizendo que Xi Jinping teria dito a Donald Trump que os chineses achavam que Putin estava perdendo a guerra, que Putin sabia que ia perder, que Putin isso, Putin aquilo, e que Xi Jinping teria dito que ele não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. A ideia, claro, era criar um problema político na véspera da chegada de Vladimir Putin à China. Aí os chineses vieram a público e disseram que isso era pura besteira. E claro, era mesmo. Mas o ponto é o seguinte, o Financial Times, e eu sei disso, para te dar um exemplo. Lá no tempo em que eu era inspetor de armas, eu trabalhei com o M+6 num programa que a gente chamava de Operação de Informação. O objetivo era o seguinte, a gente tinha informações de inteligência que não podia usar, porque eram lixo. Estavam nos nossos arquivos e eles disseram, passem pra gente o material que está nos seus arquivos e que não é acionável. Quer dizer, não dá para fazer uma inspeção com base nisso. E aí eles alimentavam suas fontes na mídia, que publicavam como se fosse verdade, para criar a impressão, na comunidade internacional, de que o Irã ou o Iraque estavam desenvolvendo e buscando armas de destruição em massa. Isso se chamava Mass Appeal. Procurem no Google, pessoal. É real. Eu sei que é real porque eu estava lá. Mas o ponto é isso que o M6 faz. E por causa disso, eu descobri que o M6 tem editores e jornalistas em grandes jornais da Grã-Bretanha. Os jornais querem me processar? Por favor, façam isso. Eu adoro o processo de descoberta, porque aí eu posso citar nomes. A gente sabe quem você é. E agora a gente também sabe que o cara que publicou isso e as pessoas que divulgaram essa história fazem parte desse processo. Isso foi um ato de desespero, feito para tentar minar o papel do Vladimir Putin, porque esse é o objetivo do Reino Unido agora. Toda a estação da M6 em Londres existe para uma coisa só, enfraquecer o Vladimir Putin. E foram eles que criaram essa história absurda, colocaram na mídia britânica e a imprensa embarcou. Agora chegamos ao New York Times. O New York Times acabou de se revelar como uma frente ativa da CIA, e a gente sempre soube disso. Mas agora ficou evidente. Você lembra, em dezembro passado, quando a CIA estava trabalhando num programa de drones para assassinar o Vladimir Putin? Lembra daquele grande lançamento? É. Ao mesmo tempo em que eles fizeram o lançamento, saiu uma matéria dizendo que a CIA afirmou: somos nós que estamos fazendo isso. Somos nós que estamos passando as informações de inteligência para eles. Agora, isso era para ter sido feito só depois que o Putin estivesse morto ou enfraquecido. Foi uma jogada de poder da CIA. Mas o ponto é que o New York Times estava trabalhando ativamente com a CIA para criar essa percepção. A CIA manda no New York Times. Quando eu era inspetor de armas, de novo, a CIA trabalhou com a CNN para fazer a mesma coisa. Produziu um grande documentário sobre o trabalho dos inspetores, usando informações de inteligência que a própria CIA forneceu. É isso que eles fazem. É uma operação de informação. Então essa história sobre o Ahmadinejad é o tipo mais barato de operação de informação que existe. Eles voltaram no tempo. São pessoas com conhecimento superficial sobre o Irã. Voltaram e disseram: ele foi ignorado. Foi rejeitado pelo líder supremo, ficou envergonhado e humilhado. Tentou voltar para a política e disseram não. Aí pensaram, podemos criar a imagem de um homem frustrado, um homem com ressentimento, um homem que pode ser comprado. E assim inventaram toda essa história. É uma história totalmente falsa, 100% conversa fiada. E o objetivo dessa história é, claro, criar controvérsia dentro do Irã, começar a provocar. A gente já fez isso antes. A CIA, lá nos anos 80, conseguiu fazer com que um dos grupos de libertação palestinos em Beirute começasse a se matar entre si, porque eles plantaram uma história dizendo que tinha uma fonte afirmando que um cara tinha delatado o outro.
Aí um fugiu, o outro reagiu e acabaram se matando. Então isso pode funcionar. Você pode, por meio de guerra psicológica, fazer as pessoas entrarem em conflito internamente. Isso é um ato de guerra psicológica. Foi feito para injetar uma ideia dentro da sociedade iraniana e criar uma divisão. Muita gente ainda apoia o Ahmadinejad. Então, se o governo ou o regime resolvesse prendê-lo, isso geraria uma cisão. Eles não vão prender ele, porque os iranianos sabem, com 100% de certeza, que isso é pura besteira. É literalmente papo furado. É como, você acha que os chineses perderam o sono com isso? Que abriram o Financial Times pensando, ou os russos. Você acha que o Vladimir Putin falou, peraí o quê? O Trump disse isso pro Xi e o Xi nem ligou pra ele? Ah, fala sério. Vamos parar a Ucrânia. Vamos contra a China. Vamos nos dividir. Dá pra CIA tudo o que eles quiserem. Claro que não. Porque eles sabem a verdade. Os iranianos sabem a verdade. Isso é o tipo mais barato de guerra de informação. É um ato de total desespero. Igualzinho plantar uma história no Financial Times. Porque, de novo, pense em você como se fosse o Financial Times. Vocês acabaram de ser expostos como uma fachada de inteligência. Não são mais um veículo jornalístico. E as pessoas deveriam seriamente cancelar todas as assinaturas do Financial Times. Isso deveria acabar com eles. Mas não vai. Só que deveria, porque eles já não funcionam mais como jornalistas. São agentes de inteligência. O New York Times também foi exposto agora como um jornal que se afastou do jornalismo. A gente já sabia disso há muito tempo. Mas não é só que eles sejam maus jornalistas. Eles são agentes de inteligência. Estão trabalhando a serviço da CIA para executar planos de mudança de regime. E é disso que se trata. É pura besteira. 100% besteira. That's what this is. It's total crap. 100% crap. And the desperation is incredibly E o desespero fica muito evidente aqui. Eu acho, quando a gente percebe que parte dessa avaliação, se é que dá para chamar de uma avaliação de inteligência, é que a guerra que os Estados Unidos e Israel iniciaram contra o Irã e que matou, por exemplo, mais de 100 crianças em um único ataque, logo no primeiro dia, insinuar que Ahmadinejad traiu o país inteiro depois de um dano desses, só esse exemplo já mostra muita coisa. Mas sabe, e o resto? E as milhares de pessoas que morreram antes dos ataques começarem, que foram mortas, e claro, toda a infraestrutura, as pessoas que morreram nos próprios bombardeios, isso com certeza foi algo que eles levaram em conta. Tipo, olha, o povo vai ficar muito irritado se a gente disser que ele basicamente é nosso. Mas no fim, são eles mesmos que estão se insinuando. E é isso que eu acho tão interessante. Eles estão basicamente dizendo que os Estados Unidos e Israel têm uma carta na manga, o que acaba destacando o verdadeiro motivo de todas as consequências que surgiram dessa guerra. E para começo de conversa, não é uma boa história. Mas, antes de passarmos para a reunião entre Putin e Xi, que você mencionou, tem algum comentário final sobre isso? Não, acho que você já resumiu bem. É o tipo mais barato de propaganda. Isso mostra duas coisas. As pessoas precisam entender que a CIA não tem nenhuma informação sobre o Irã. Absolutamente nenhuma. Nos anos 80, a CIA ainda tinha redes que vinham da época do Shah, quando a agência era muito ativa, e o Irã já tinha recrutado praticamente todo mundo que podia recrutar. Eles ainda tinham alguns recursos em operação. Aí entrou um cara chamado Steve Richter, que era o chefe das operações do Oriente Próximo. Meu inimigo na época em que eu trabalhava com o Iraque. Basicamente, disseram para ele que era hora de começar a focar no Irã. E aí existia um jeito de se comunicar. Esses caras usavam métodos antigos. Mandavam cartas com escrita secreta para uma caixa postal em Munique, onde a CIA tem uma grande estação. E era assim que eles se comunicavam. Mas veja, isso funciona se uma ou duas cartas forem enviadas discretamente toda semana, como parte do fluxo normal de correspondência. Nada chama atenção. Só que aí o Richter disse, precisamos dobrar os relatórios, triplicar os relatórios, espalhar a palavra, precisamos de mais informações.
Mas ele não mudou o método de comunicação. E de repente, do nada, todos esses agentes começaram a mandar mensagens secretas pelo correio para Munique. E os iranianos ficaram desconfiados. O pessoal da contra-inteligência pensou: opa, tem algo aqui. Seguiram o rastro e acabaram desmantelando toda a rede. Acabou tudo. A grande maioria foi enforcada porque traiu o próprio país. Estão mortos. A CIA tentou reconstruir aquilo e, mais uma vez, eles montaram um sistema. E a CIA usava um método de comunicação que envolvia o Gmail. Eu não vou entrar nos detalhes, mas o essencial é o seguinte: usava-se um endereço do Gmail e esse tipo de coisa. E, de novo, os iranianos conseguiram quebrar isso, fazer engenharia reversa e desmontaram toda aquela rede. Acabou, terminou, morreu. Eles compartilharam com os russos e com os chineses. Os chineses conseguiram entrar e eliminar todas as redes da CIA na China. Já os russos, acho que a CIA conseguiu desfazer o que eles tinham feito, e os russos não chegaram tão longe quanto queriam. Mas o ponto é, hoje não temos mais recursos humanos dentro do Irã. Então, o que aconteceu nessa época? Era um alvo de alto perfil. Vou dar um exemplo. A NSA criou algo chamado Stuxnet, que era um vírus feito para entrar e infectar o programa iraniano de enriquecimento nuclear, as centrífugas deles. Isso foi feito passando por controladores da Siemens e tudo mais. Os israelenses cooperaram. Agora, para conseguir levar isso até o Irã, a gente não tinha nenhuma inteligência humana. Nenhuma. Então tivemos que recorrer aos israelenses. Eles têm uma rede enorme de inteligência humana dentro do Irã, porque são pacientes, pensam no longo prazo. Não fazem besteiras, como obrigar os agentes a duplicar relatórios com escrita secreta em cartas ou usar uma conta de e-mail que não funciona. Então, basicamente, a parte de inteligência humana foi transferida para Israel. Nós fornecíamos a supervisão operacional, o trabalho conceitual, mas os israelenses executavam as operações de assassinato. Tivemos um papel importante nisso, mas quem executava eram eles. O Stuxnet. Mas foram os israelenses que não seguiram uma espécie física e colocar o vírus dentro do sistema. E aí a gente acabou ficando refém do controle israelense sobre a parte de inteligência humana em relação ao Irã. E o motivo de eu estar falando disso é que nós não temos nenhuma informação especial sobre o Irã. Tudo vem de Israel. E Israel perdeu essa vantagem. Eles queimaram um monte de recursos em dezembro e janeiro passados. Queimaram tudo. Uma ação um pouco precipitada acabou expondo os iranianos, que reagiram rápido e de forma muito eficaz. Então hoje, há pouquíssimas operações de inteligência humana saindo do Irã. O outro problema é justamente a inteligência humana. Tá, digamos que você tenha um bom agente. Mas aí eu preciso voltar para a questão da estrutura analítica. Para ter uma base analítica sólida, você precisa de gente que esteja atualizada, que entenda de fato a realidade do Irã. De modo geral, isso quer dizer que você viaja para o Irã, conhece os iranianos, trabalha no Irã, tem uma visão de dentro. A CIA não faz nada disso. Em vez disso, a CIA recruta, na parte analítica, do mesmo jeito que faz com a Rússia, pessoas que vão para faculdades e universidades e acabam se formando em ódio ao Irã. É tipo assim, quer trabalhar para a CIA? Então vai para uma universidade famosa, faz um curso de estudos russos e escreve uma tese dizendo que o Vladimir Putin é o pior homem do mundo. Aí você é contratado pela CIA porque pensa do jeito certo, está alinhado do jeito certo. Mas na verdade você não sabe nada, porque nunca esteve na Rússia. Você talvez nem fale russo, mas vai ser contratado porque odeia o Vladimir Putin. E pronto, tá dentro. Se você vai para um instituto acadêmico e diz, eu odeio o regime, a teocracia é ruim, é maligna e por aí vai, o que acontece? A CIA te contrata para fazer análises. Só que essas análises já nascem com um viés escancarado. E o problema é que tem políticos tomando decisões e definindo políticas com base nesse viés. E isso só reforça o mesmo viés. É aí que a CIA está hoje. Eles não têm especialistas em Irã. Não têm nenhuma visão real do que está acontecendo lá. Não sabem como interpretar o que está acontecendo. E é por isso que erraram tudo sobre o Irã. Tudo.
about Iran. Everything wrong. They've got nothing right about it. This is another reason. Eles não acertaram nada nisso. E é por isso que essa história do Ahmadinejad é uma bobagem. Porque se você vai inventar uma coisa dessas, pelo menos tem que ser um pouco mais esperto. E eles não são. E tem mais uma coisa. Vamos supor que isso fosse verdade. Você sabe o que o New York Times acabou de fazer? Vamos imaginar que tudo fosse real. Eles acabaram de expor uma grande operação de inteligência humana de Israel. E se fosse verdade, dezenas de agentes de inteligência seriam capturados e executados. Felizmente não é real. Mas se fosse, entendo o que o New York Times teria feito. Eles teriam revelado uma rede de inteligência que ruas mortas. That would result in dead people. Yeah. Scott, maybe in Scott, talvez nesse finalzinho de tempo a gente possa falar sobre a visita do Putin à China para se encontrar com Xi Jinping. E isso acontece, claro, não uma semana, mas poucos dias depois de o Donald Trump ter ido e saído de Pequim. Uma das coisas mais marcantes nisso tudo é que, em vez de se concentrar no lado teatral, o foco foi mais no que realmente aconteceu nesse encontro. Foram assinados 40 documentos, apresentados pela China e pelos organizadores da cúpula. E, claro, também teve uma série de gestos de boa vontade bem interessantes. Interesting goodwill gestures like this 26 years ago. 26 anos atrás, quando foi assinado o Tratado de Boa Vizinhança entre a China e a Rússia, Putin conheceu essa família e o rapaz acabou se tornando engenheiro. Ele estudou na Rússia e Putin o reencontrou agora, nesse aniversário do tratado. Então veja, gestos de boa vontade, menos encenação, mas documentos muito concretos, assinados em todos os setores de comércio e cooperação. Fale um pouco sobre o significado disso e, se quiser, compare e contraste as duas visitas. Quais são as suas impressões sobre isso? Bom, antes de tudo, vamos começar analisando a viagem do Trump, que não resultou em nada. Falam em 40 acordos. O Trump mencionou um contrato de 200 aeronaves da Boeing que simplesmente não existe. A Boeing ainda está esperando a China ligar e eles não vão ligar. Então nada aconteceu ali. O Donald Trump achou que ia chegar e pressionar a China para aceitar certas coisas, para fazer o que ele queria. Mas não foi assim que aconteceu. Os chineses foram muito educados. Mas tirando isso, o que houve foi uma humilhação completa do presidente. E não por causa do que a China fez, mas por causa do que o próprio presidente fez. Quer dizer, o Sergei Lavrov já disse que os Estados Unidos são incapazes de cumprir acordos. Olha, o presidente provou isso quando Xi Jinping foi embora e deixou a pasta dele ali. O presidente se inclinou, abriu a pasta e começou a folhear. Agora, tem gente que pode achar graça disso. Não ache. Foi uma enorme falta de respeito. Enorme mesmo. Isso mostra que o presidente americano, não tem nenhuma integridade. Não é função dele espionar. Ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele deveria saber o que tem naquela pasta se a CIA estivesse fazendo o trabalho dela. Mas a CIA não está fazendo o trabalho dela. Então, isso é mais uma prova do fracasso da inteligência americana. O presidente sente que precisa descobrir o que o Xi Jinping está pensando porque não recebeu um informe adequado. Mas ele não foi devidamente informado, não só porque a comunidade de inteligência não sabe, mas porque ele não quer que ninguém diga nada a ele. O Donald Trump precisa ser o homem que sabe mais do que todo mundo, e mais do que o mundo, sobre tudo. E por isso mesmo, ele não sabe nada. Essa viagem foi um fracasso total. O Xi Jinping disse algo muito importante para ele sobre Taiwan, e é por isso que isso tem relação com a Rússia. Basicamente, ele foi informado de que Taiwan é de importância existencial para a China. A China não vai tolerar nenhum aspecto de qualquer política que tente criar uma divisão entre Taiwan e a China. E qualquer um que tentar fazer isso, vai haver conflito. Guerra. Então, a China avisou os Estados Unidos que, se continuarem com as políticas que estão seguindo,
vai haver uma guerra entre a China e os Estados Unidos, porque Taiwan é uma questão de importância existencial para eles. Agora, por que isso é importante? Porque isso foi feito de forma muito pública pelo Xi Jinping. O Vladimir Putin está se preparando para fazer uma visita. E nesse contexto, você quer a melhor comunicação indireta possível. É como definir um cenário que deixa claro que Taiwan é de importância existencial e que a China está disposta a ir à guerra para defender isso. Ao mesmo tempo, o Putin está chegando, se preparando para ampliar o conflito de forma dramática contra a Ucrânia e a Europa. E eu acredito que a gente vai ver um grande ataque militar, pelo menos contra a Letônia e talvez contra a Alemanha e outros países também. É assim que vai ser, simples assim. Mas o Putin não precisa vir pedir permissão ou fazer um discurso sobre isso. O Xi Jinping basicamente disse para ele: nós acreditamos que a Ucrânia, para você, é o que Taiwan é para nós. E estamos dispostos a ir para a guerra para defender nossos interesses em Taiwan. Então, por isso, vamos aceitar o que você tiver que fazer para defender seus interesses na Ucrânia, inclusive se isso significar um conflito com a Europa. Esse é o recado. E eles reforçam isso sentando juntos, sem se afastar, sem fazer de conta, assinando acordos de verdade, acordos estratégicos de energia, por exemplo. Aí eu pergunto, como é que os Estados Unidos têm alguma influência? Se a influência que o Trump queria era poder dizer, eu controlo o petróleo da Venezuela, eu controlo o petróleo do Irã. Então, eu controlo 23% do seu mercado de energia. Se você não fizer o que eu quero, eu te estrangulo até a morte. É por isso que o Xi Jinping olhou para o Stephen Miller daquele jeito. O aperto de mão demorado, o olhar firme. Basicamente, ele estava dizendo, a gente já te sacou. Como é que é ser você agora? Não deve ser muito bom, né? Porque tudo que você achou que ia conseguir, não conseguiu. O Marco Rubio estava lá. E como você sabe, ele tinha sanções impostas contra ele. Mas pelo que eu entendi, os chineses deixaram ele entrar, não suspendendo as sanções, mas simplesmente mudando o nome dele. E a gente não foi esperto o bastante para perceber o significado disso, porque o nome basicamente queria dizer você é um perdedor. Literalmente, eles pararam de chamar ele de Rubio. Chamavam ele de Lubio. E isso quer dizer, quando você analisa bem, que é um homem que é um completo perdedor. Um sujeito nojento, sem valor nenhum. E o Rubio nem percebeu isso. Ele simplesmente foi lá e acabou humilhado, porque todas as políticas que ele vinha defendendo se mostraram vazias, superficiais, ineficazes. A mesma coisa aconteceu com Scott Bessent. O objetivo dele de colocar a China de joelhos, negando acesso à energia, foi por água abaixo. E uma das razões disso não foi só a sobrevivência do Irã, mas também o acordo energético com a Rússia. Agora, a Rússia, o gasoduto Transiberiano 2, está firme, funcionando, ativo. Estamos vendo acordos de uma dimensão e de uma escala sem precedentes. A Rússia e a China não são apenas vizinhas. Elas são boas vizinhas, com interesses estratégicos que se beneficiam mutuamente e que estão em oposição direta aos objetivos e metas estratégicas dos Estados Unidos sob Donald Trump. Esse é o significado dessa reunião. Há pessoas nos Estados Unidos que aparentemente leram as obras de Henry Kissinger e acreditam que podem repetir o esforço dele de separar a China da antiga União Soviética. Isso não vai funcionar. Os Estados Unidos se isolaram por não terem políticas, por não terem nada a oferecer e por mostrarem que são incapazes de chegar a acordos. Além disso, deixaram clara a desonestidade e a falta de integridade do presidente dos Estados Unidos. E acabaram substituindo isso por um homem que se dá muito bem com Xi Jinping. Quer dizer, você lembra daquela cena em que o Trump está no jardim, ele se vira para o Xi Jinping e diz, você nunca trouxe ninguém aqui antes. É quase como um amante dizendo, você não trouxe sua esposa aqui, mas me trouxe. Pois é, acontece que ele já tinha levado muita gente lá, inclusive o Putin. Mas isso não importa. Isso mostra a insegurança do Trump. Agora imagina como ele se sente vendo o Xi Jinping receber o Putin.
com aquele retrato enorme dos dois juntos, sorrindo como grandes amigos. Não tinha nenhum retrato do Donald Trump. Então o Trump sabe que ele é o excluído. Ele fica por aí fingindo que tem uma relação especial com o Xi Jinping, mas não tem. Não tem mesmo. Quem tem é o Vladimir Putin. E essa é a grande lição disso tudo. That's the big takeaway. Yeah, I mean, the proof is in the pudding. I mean, Quer dizer, a prova está aí. O Xi Jinping e o Putin estão assinando acordos. Eles assinam documentos de verdade, com valor legal, que vão fortalecer a relação entre os dois países. O Donald Trump foi lá e não conseguiu documento nenhum. Não teve nada assinado. A gente teria sabido disso. E como você disse, tudo o que foi combinado verbalmente depende da relação entre os Estados Unidos e a China, que a gente sabe que anda bem instável, em grande parte por causa de uns 10 anos de uma política americana cada vez mais agressiva. E o Trump teve um papel importante nisso. Então, a menos que a gente ache que os chineses são ingênuos, ou que a China é ingênua, tudo isso foi feito de forma profissional e intencional, e saiu exatamente como era para sair. Scott, algum comentário final antes da gente encerrar? Algum ponto que a gente não abordou? Por favor, a palavra é sua. Olha, eu diria que eu sempre fico um pouco relutante em fazer previsões hoje em dia, especialmente quando o assunto envolve políticas nas quais os Estados Unidos estão envolvidos. Mas eu diria o seguinte: acho que a questão da Ucrânia vai chegar a um ponto crítico e de forma bem dramática muito em breve. Pelo que parece, o Vladimir Putin acabou de aprovar o que ele chamou de um plano de sanções de longo prazo para junho. E ele disse, basicamente, que a Ucrânia vai insistir no erro e ampliar a campanha de drones contra a Rússia. Pois é, o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo começa no dia 3 de junho. Eu vou estar lá. Vou participar de um painel no dia 4, falando sobre o futuro da diplomacia e das relações internacionais. Acho que meu boletim vai ser bem ruim. Mas o ponto é o seguinte: esse é um dos maiores fóruns do tipo. Na verdade, é o maior. Ele deixa Davos no chinelo em termos de tamanho, alcance e escala. Davos ganha destaque na mídia ocidental por causa de um monte de discursos, mas é aqui que os contratos de verdade são assinados, que os negócios acontecem, que dezenas de milhares de pessoas aparecem. É o fórum mais influente desse tipo. É uma pena que os Estados Unidos se excluam por causa de políticas russófobas. Mas, se alguém acha que esse carro-chefe do desenvolvimento econômico russo vai ser ameaçado por drones ucranianos, pode tirar o cavalinho da chuva. No dia da vitória, 9 de maio, a Rússia deixou bem claro que se a Ucrânia atacasse Moscou durante o desfile, então Kiev, o centro de Kiev e a Bankova, o setor administrativo, simplesmente desapareceria. Eu acredito que isso ainda vale. E se a Ucrânia ampliar esses ataques, Kiev vai desaparecer. Agora está evidente que os países bálticos, além de oferecerem um corredor por onde drones ucranianos podem ser lançados contra São Petersburgo e as áreas ao redor, a Letônia está fornecendo bases reais para que esses drones sejam lançados de um ponto mais próximo. E o tempo de reação fica maior. Isso, veja bem, é uma ameaça direta. Olhe o mapa. Entenda que o Vladimir Putin normalmente participa do Fórum Internacional de São Petersburgo, fala no último dia e faz aquele evento famoso de microfone aberto, em que ele responde perguntas num painel. Você acha mesmo que o presidente da Rússia vai aparecer lá e dizer, por favor, me ataquem, por favor, tentem me matar, façam o que quiserem? Então, eu acho que a Letônia vai ser atingida com força, de verdade. A dúvida é se essa escalada vai chegar até a Alemanha. Há todos os motivos para acreditar que se certos tipos de drones, como os FPV Flamingos, forem usados, as instalações de produção alemãs também podem ser atingidas. Mas os russos já cansaram de brincar. Essa guerra vai chegar a uma conclusão dramática e vai ser mais cedo do que tarde. Porque agora, em vez de lidar com uma guerra de desgaste no nível local, que a Rússia está vencendo, aliás, e de forma bem clara, não precisa acreditar em mim,
É só olhar o relatório do inspetor-geral sobre a Operação Atlantic Resolve, acho que é assim que chamam. Lá dá pra ver que a Rússia está dominando toda a guerra. Pela primeira vez, a verdade está sendo dita. Todos esses outros sites pró-Ucrânia nas redes sociais que dizem o contrário estão só jogando conversa fora. Os fatos não sustentam nada do que eles falam. Mas a Rússia, normalmente, quando fala em guerra de atrito, não coloca uma data no calendário. Eles simplesmente dizem que vão continuar o tempo que for preciso para alcançar os objetivos. Só que agora, por causa das sanções de longo alcance que a Ucrânia está aplicando, desses ataques com drones, isso virou um problema existencial para a Rússia, que precisa ser resolvido mais cedo ou mais tarde. E eu acredito que a decisão de fazer isso já foi tomada. Acho que a Letônia vai ser tirada do mapa. Acho que Kiev vai ser tirada do mapa. E acho que a Rússia basicamente vai dizer, se todo mundo quiser entrar no jogo, a gente pode aumentar o nível também. A gente não conseguiu falar mais a fundo sobre a Ucrânia dessa vez, mas as ações continuam empurrando a Rússia nessa direção. Então, Scott, muito obrigado pela análise. A gente vai encerrar juntos agora. Quero garantir que todo mundo saiba que o site dele está na descrição do vídeo aqui embaixo. É lá que vocês podem apoiar o Scott e todo o trabalho dele. Então, depois do programa, dá uma passada lá, aproveita e clica no botão de curtir, isso ajuda a impulsionar o programa. E todos os links para apoiar esse canal também estão na descrição do vídeo. Amanhã, ao meio-dia, horário do leste, eu vou estar com a Sharmini Narwani. Então apareçam para mais um programa. Até a próxima, Scott. Alguma palavra final? Until next time, Scott, any last words? Não, eu só queria, mais uma vez, agradecer por todo o apoio. Como eu disse, vou para a Rússia no fim deste mês e tenho uma agenda bem extensa por lá. Fui convidado para ir a Ufa, que é a capital da Bashkiria. O povo Bashkir talvez não saiba, mas minha formação é na área de estudos russos. Eu me especializei em alguns aspectos da história Bashkir, então isso é algo muito empolgante para mim. Mas o objetivo principal é ir à Rússia, ter acesso a informações russas, entender a realidade do país, trazer isso de volta e tentar criar antídotos para essa doença chamada russofobia, para que a gente possa lidar com a Rússia de forma mais responsável. Mas isso só é possível com o apoio de vocês. Então, quem quiser apoiar essa viagem e outras, por favor, acesse scottreader.com ou a minha página no Telegram e clique na parte que diz doar. Qualquer valor que você contribuir faz diferença. Eu sou um jornalista totalmente independente, 100% financiado por mim mesmo. Não sou fantoche do Putin, não recebo dinheiro da Rússia e não vou receber. É por isso que, olha, eu posso até cometer erros, mas qualquer erro que aconteça é meu, não porque alguém tentou me influenciar ou algo do tipo. E eu realmente me esforço para não errar, especialmente quando vou à Rússia e faço reportagens sobre esses assuntos. Então, eu agradeço muito o apoio que as pessoas já deram, e qualquer ajuda que alguém queira oferecer daqui para frente será muito bem-vinda. Certo, pessoal, vocês ouviram? A gente está encerrando por aqui. Obrigado a todo mundo que mandou superchat. Já coloquei todos vocês, os moderadores e, claro, todo mundo que assistiu. Antes de sair, não esquece de deixar o like. Dá uma olhada no trabalho do Scott e a gente se vê amanhã ao meio-dia. Se cuidem, pessoal. Tchau, tchau. Take care, everyone. Bye-bye.